Nós gostamos de pensar que conhecemos nosso planeta. Já caminhamos na Lua, mapeamos Marte e enviamos sondas para a borda do Sistema Solar. Mas aqui está o detalhe. Mais de 70% da Terra é coberta por água, e exploramos apenas cerca de 19% do oceano. Isso mesmo, sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo da Fossa das Marianas. Mas primeiro, se você está se divertindo enquanto aprende sobre o mar profundo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso nos ajuda a crescer e traz ainda mais fatos e histórias incríveis para você. O mar profundo começa a cerca de 200 metros de profundidade, onde a luz do sol se desvanece em um crepúsculo eterno. Abaixo de 1000 metros? Escuridão total, sem plantas, sem fotossíntese. Apenas uma pressão tão intensa que achataria um carro em segundos. No entanto, a vida prospera. Em 2023, o Oceanus Explorer da NOAA descobriu uma nova espécie de polvo Dumbo a 3.700 metros, flutuando como um guarda-chuva vivo com orelhas. E essa é apenas uma descoberta. O Censo do Mar Profundo já catalogou mais de 250 mil espécies marinhas. E os cientistas estimam que possa haver mais 2 milhões esperando para serem encontrados. Pense nisso, 2 milhões. De isópodes gigantes do tamanho do seu pé a águas vivas, com tentáculos mais longos que ônibus escolares. E aqui está a parte maluca. Algumas dessas criaturas produzem sua própria luz. A bioluminescência não é só para vagalumes. No fundo, é uma linguagem, usada para atrair presas, assustar predadores ou flertar no escuro. Uma espécie, o peixe-pescador, anglerfish, balança uma isca luminosa como uma vara de pescar bem na frente de sua testa. Fale sobre um primeiro encontro ruim. Mas não se trata apenas de animais esquisitos. O fundo do oceano abriga nódulos de manganês repletos de metais raros, lítio, cobalto, níquel, essenciais para smartphones e carros elétricos. Países já estão de olho na mineração de águas profundas, o que poderia tanto impulsionar a Revolução Verde quanto destruir ecossistemas que mal compreendemos. E não vamos esquecer as fontes hidrotermais, geysers de água superaquecida jorrando de rachaduras na crosta terrestre. São como vulcões subaquáticos, expelindo produtos químicos tóxicos, mas estão repletos de vida. Vermes tubulares crescem até 2,5 metros de altura, sobrevivendo de bactérias que se alimentam de enxofre em vez de luz solar. Isso não é apenas biologia. É um projeto de como a vida pode existir em Europa ou Encélado, luas com oceanos subsuperficiais. Então, o mar profundo não é apenas a última fronteira da Terra, é um espelho para as origens da própria vida. Vamos falar sobre as verdadeiras estrelas do fundo, os animais que parecem ter sido desenhados por um artista de terror sob efeito de cafeína. Primeiro, o engolidor pelicano, Gulper Yell. Ele vive a cerca de 3.000 metros de profundidade e tem uma boca tão grande que parece ter engolido uma bola de basquete. Sua mandíbula se desarticula como a de uma cobra, permitindo-lhe engolir presas maiores do que ele. Mas aqui está a reviravolta. Apesar da boca aterrorizante, seu corpo é fino como uma corda. Os cientistas acham que ele come principalmente pequenos camarões e lulas, não porque não consiga lidar com comida maior, mas porque refeições grandes são raras lá embaixo. Depois, há o peixe-olho de barril, Barrelei Fish, com olhos como cúpulas gêmeas dentro de uma cabeça transparente. Ele gira os olhos para cima para localizar silhuetas de presas, contra a fraca luz vinda de cima. Imagine andar com seus globos oculares em um aquário na testa. E não se esqueça da lula vampira, Vampire Squid. Apesar do nome, ela não bebe sangue. Em vez disso, flutua como um manto vivo, coberta por órgãos produtores de luz, e quando ameaçada, vira-se do avesso como uma luva para confundir predadores. Mas o verdadeiro destaque, a Magnapina, ou lula de barbatana grande, filmada pela primeira vez em 2001, ela tem braços mais longos que o corpo, enrolados como espaguete, flutuando no vazio como algo saído de um romance de Lovecraft. Em 2021,
Um ROV na costa da Louisiana filmou uma delas deslizando silenciosamente a 3.000 metros. Seus braços se estendendo por mais de 3 metros. Ninguém sabe como ela caça, como se acasala, ou quantas existem por aí. Depois, há o tubarão fantasma, ou quimera, um primo dos tubarões e raias que existe há 400 milhões de anos. Em 2023, pesquisadores filmaram um perto do Havaí a 1.800 metros, pálido, com um longo focinho e barbatanas em forma de asa, movendo-se como se estivesse flutuando em um sonho. Estes não são apenas esquisitices, são sobreviventes. Eles sobreviveram a asteroides, eras glaciais e extinções em massa. Alguns peixes de águas profundas têm proteínas anticongelantes no sangue para sobreviver a temperaturas próximas de zero. Outros têm metabolismos lentos, vivendo por séculos com uma única refeição. O tubarão da Groenlândia, por exemplo, pode viver até 500 anos. Sim, 5 séculos. E só foi confirmado como habitante de águas profundas nos anos 90. E vamos falar sobre o verme zumbi, Osedax, latim para comedor de ossos. Ele se enterra nos esqueletos de baleias mortas que afundam no fundo do oceano, usando ácido para dissolver o osso e se alimentar das gorduras internas. Sem boca, sem intestino, apenas estruturas em forma de raiz que bombeiam enzimas. É como a equipe de limpeza subaquática da natureza. Mas aqui está o detalhe. Muitas dessas espécies são encontradas apenas no fundo do mar. Elas não conseguem sobreviver em laboratórios. Não podemos criá-las. Não podemos estudá-las de perto. Dependemos de câmeras remotas, braços robóticos e sorte. Isso significa que toda vez que perdemos um habitat para mineração ou poluição, podemos estar eliminando espécies que nunca sequer nomeamos. Imagine ser esmagado pelo peso de 50 jumbo jets. É assim a 4.000 metros de profundidade. A pressão atinge cerca de 400 atmosferas. 400 vezes o que sentimos no nível do mar. Um copo de isopor enviado lá para baixo volta do tamanho de um copo de shot. No entanto, a vida não apenas sobrevive, ela prospera. Como? Através de uma biologia que desafia a lógica. As criaturas de águas profundas têm esqueletos flexíveis, músculos aquosos e membranas celulares repletas de lipídios especiais que as impedem de colapsar. Suas proteínas são construídas para funcionar sob força esmagadora. Alguns peixes, como o peixe-caracol Hadal snailfish, vivem na Fossa das Marianas a 8.000 metros. O peixe mais profundo já registrado. Ele parece um girino pálido e gelatinoso, sem escamas e com uma cabeça minúscula. Mas está perfeitamente adaptado, sem bexiga natatória que implodiria. Em vez disso, é preenchido com uma substância gelatinosa que o mantém flutuante sem colapsar. E não está sozinho. Em 2022, cientistas descobriram uma nova espécie de peixe-caracol na fossa Izu-Ogasawara, deslizando pela escuridão como um fantasma, filmado a 7.500 metros. Esses peixes não envelhecem, como animais de superfície. Eles crescem lentamente, se reproduzem tarde e vivem muito, mas isso os torna vulneráveis. Uma única rede de arrasto de águas profundas pode destruir séculos de crescimento em minutos. E depois há a questão da comida. Nessas profundidades, não há luz solar, nem plantas, nem fotossíntese. Então, o que eles comem? Neve marinha, uma garoa constante de plâncton morto, fezes e detritos orgânicos caindo de cima. É como viver em um mundo onde sua única entrega de supermercado são restos de 3 quilômetros acima. Alguns animais, como o pepino do mar profundo, sentam e esperam, filtrando a neve com tentáculos pegajosos. Outros, como o tubarão de 6 guelras, são predadores de topo que vagam pelo abismo, caçando com instintos ancestrais. Mas aqui está a parte assustadora. A mudança climática está atrapalhando esse sistema delicado. Oceanos mais quentes retêm menos oxigênio, e mudanças na vida da superfície significam menos neve marinha.
Estudos mostram que os níveis de oxigênio em águas profundas caíram 2% desde 1960. Isso não parece muito, mas para animais que já vivem no limite, é como sufocar lentamente. E a acidificação, o CO2 que se dissolve na água do mar, está dificultando a sobrevivência de construtores de conchas, como os corais de águas profundas. Esses corais crescem mais lentamente do que anéis de árvores, alguns levando milhares de anos para formar recifes. Se os perdermos, perdemos ecossistemas inteiros. Deixamos lixo na Lua, mas na parte mais profunda do oceano, deixamos mais. Em 2019, um submersível que visitava a Fossa das Marianas encontrou um saco plástico e embalagens de doces a 10.900 metros. 10.000 metros de profundidade. E não é só plástico. Navios afundados, equipamentos de pesca descartados e até lixo nuclear. Sim, algum lixo da era da Guerra Fria foi despejado em fossas oceânicas profundas. Ainda estão lá, liberando toxinas. Mas a maior ameaça? A mineração de águas profundas. Empresas da China, Noruega e Canadá estão correndo para extrair nódulos polimetálicos, rochas do tamanho de batatas ricas em cobalto, níquel e manganês, da zona Clarion-Clipperton, no Pacífico. Esses metais são cruciais para baterias, mas o custo pode ser catastrófico. Máquinas de mineração raspariam o fundo do mar, destruindo habitats que levam milhões de anos para se formar. As plumas de sedimento poderiam se espalhar por centenas de quilômetros, sufocando alimentadores por filtração e envenenando a água. E não sabemos quanto tempo levaria para os ecossistemas se recuperarem. Talvez séculos, talvez nunca. Espera-se que a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos finalize as regras de mineração em 2025 e grupos ambientais estão clamando por uma moratória. Mais de 700 cientistas assinaram uma petição pedindo uma paralisação até que saibamos mais. Mas a demanda está aumentando. Até 2030, o mundo precisará de 5 vezes mais lítio do que hoje para veículos elétricos. Então a pressão é grande. Enquanto isso, a pesca em águas profundas ainda é uma bagunça. O arrasto de fundo, arrastar redes gigantescas pelo fundo do mar, destruiu montanhas subaquáticas e florestas de corais. Uma única passagem pode acabar com ecossistemas mais antigos que a civilização humana. E a captura acidental. Toneladas de espécies de águas profundas são içadas e jogadas fora, mortas ou morrendo. Estamos tratando o fundo do mar como um depósito de lixo e um armazém, e não como o mundo frágil e antigo que realmente é. Mas nem tudo é desgraça e tristeza. A tecnologia está nos dando uma janela para o abismo como nunca antes. Veículos subaquáticos autônomos, AUVs, como o Sentry do Baba-Gaoi, podem mapear o fundo do mar com detalhes impressionantes. ROVs com câmeras 4K e braços robóticos estão coletando amostras e filmando criaturas em seu habitat natural. Em 2024, a equipe Ocean X usou um submarino tripulado para explorar as piscinas de salmoura profunda do Mar Vermelho, lagos subaquáticos de água tóxica e super salgada, tão densa que os submarinos podem flutuar sobre elas. Eles encontraram vida microbiana prosperando em condições que deveriam ser letais. E a tecnologia de satélite também está ajudando. A altimetria pode detectar pequenas saliências na superfície do oceano causadas por montanhas subaquáticas, ajudando-nos a mapear o fundo do mar a partir do espaço. O Google Earth agora inclui dados batimétricos de mais de 5 milhões de quilômetros de pesquisas de sonar. Mas precisamos de mais. A década da ciência. Oceânica da ONU, 2021-2030, visa mapear 100% do fundo do oceano até 2030. No momento, estamos em cerca de 25%. A ciência cidadã está ajudando. Aplicativos como o Seabed 2030 permitem que qualquer pessoa contribua com dados. E a IA está analisando horas de filmagens para identificar novas espécies mais rapidamente do que os humanos jamais conseguiriam. Em 2023, um algoritmo sinalizou uma água-viva nunca antes vista em filmagens antigas da NOAA de 2018. O futuro?
talvez drones subaquáticos que patrulhem o fundo, monitorando ecossistemas em tempo real, ou robôs bioinspirados modelados a partir de polvos e enguias. O mar profundo não é apenas um mistério, é um laboratório para a inovação. E por falar em inovação, você sabia que o ponto mais profundo da Terra não é nem mesmo o Challenger Deep da Fossa das Marianas? Não exatamente. O leito marinho lá está a cerca de 11 quilômetros de profundidade, mas devido à rotação da Terra, o ponto mais distante do centro do planeta é, na verdade, o fundo da Fossa Peru, Chile, graças ao abaulamento equatorial, de deixar a cabeça a mil, certo? Agora, vamos mais fundo, literalmente. Em 2020, pesquisadores descobriram uma rede oculta de rios e lagos submarinos enterrados sob o fundo do oceano. Estes não são apenas rachaduras, são aquíferos completos, alguns se estendendo por centenas de quilômetros, preenchidos com água do mar antiga, aprisionada por milhões de anos. E em 2023, cientistas encontraram micróbios vivos em rochas retiradas de Baixo de Bítico, 30 metros abaixo do fundo do mar. Muito mais fundo do que se pensava ser possível para a vida. Estes intraterrestres podem representar uma vasta biosfera oculta, possivelmente contendo mais biomassa do que toda a vida da superfície combinada. Isso não é ficção científica. Isso é real. E se a vida pode prosperar na rocha, sob pressão esmagadora, sem luz, sem oxigênio, o que isso diz sobre a vida em Marte ou sob o gelo da lua de Júpiter, Ganimedes? Você pode pensar: eu vivo na Terra, que eu deveria me importar? Aqui está o porquê. O mar profundo regula seu clima. Ele absorve mais de 30% do CO2 produzido pelo homem e 90% do excesso de calor do aquecimento global. Sem ele, a Terra seria inabitável. Ele também produz mais da metade do oxigênio que você respira, graças ao fitoplâncton perto da superfície, que eventualmente alimenta o fundo do mar. E aqueles metais raros, eles estão no seu telefone, no seu carro, no seu laptop. Como os obtemos é importante. Destrua o fundo do mar e corremos o risco de colapsar cadeias alimentares, liberar carbono armazenado e perder avanços médicos. Esponjas de águas profundas têm compostos sendo testados para medicamentos contra o câncer. Não se trata apenas de salvar peixes, trata-se de salvar a nós mesmos. Vamos desmistificar algumas coisas. Não há um exército de lulas gigantes planejando se levantar. Sim, o megalodon está extinto. Desapareceu há 3,6 milhões de anos. Não, o Triângulo das Bermudas não é assombrado. A maioria dos desaparecimentos tem explicações lógicas, mas a verdade é muito mais legal do que os mitos. O fundo do mar é mais estranho, mais antigo e mais vital do que jamais imaginamos. E veja só, algumas criaturas de águas profundas não apenas vivem no escuro, elas são o escuro. Conheça a Alicella gigantea, um anfípode de águas profundas que é quase transparente, tão claro que você pode ver seus órgãos. Ou o Baratritis iris, um peixe com pele tão preta que absorve 91,9% da luz, tornando-o virtualmente invisível no abismo. Os cientistas chamam isso de camuflagem ultranegra, a tecnologia stealth da natureza. Até seus olhos estão escondidos para evitar refletir a luz. Predador? Presa? Nenhum dos dois consegue vê-los chegando. Depois, há a Munidopsis andamanica, uma lagosta agachada de águas profundas descoberta em 2022, perto de fontes hidrotermais. Ela não apenas sobrevive a fontes tóxicas, ela prospera nelas, usando guelras especializadas para filtrar metais pesados. Imagine uma criatura que bebe veneno e o transforma em combustível. Isso não é apenas sobrevivência, é evolução no modo difícil. E quanto ao som, no fundo do mar, o silêncio é um mito. O oceano está cheio de ruídos assustadores. Sussurros de baleias a centenas de quilômetros de distância, o estalido de camarões estaladores e misteriosos estrondos do fundo do mar. Em 1997, o bloop ecoou pelo Pacífico,
tão alto que foi captado por sensores a 3.000 milhas de distância. Por anos as pessoas especularam. Monstro marinho? Projeto militar secreto? Acontece que era provavelmente um icequake. Icebergs gigantescos rachando na Antártida. Mas mesmo agora, novos sons surgem. Em 2021, um ROV perto da Fossa das Marianas gravou um zumbido assustador e pulsante, sem fonte identificada. É biológico? Geológico? Não sabemos. E talvez tudo bem. Alguns mistérios devem permanecer selvagens. Apoie áreas marinhas protegidas. Exija transparência na mineração de águas profundas. Reduza o uso de plástico e espalhe a notícia. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será ignorar. Há um lugar chamado Zona da Meia-Noite. Não porque esteja escuro, mas porque ainda não sabemos nada. E abaixo disso, a planície abissal, onde o tempo se move de forma diferente. Corais crescem 1 milímetro por ano. Esponjas vivem por 15.000 anos. Algumas ameijoas foram datadas por carbono com mais de 500 anos. Este é um mundo onde uma única geração abrange séculos, onde os ecossistemas evoluem ao longo de épocas e onde as escalas de tempo humanas não significam nada. Estamos apenas começando a ver, e cada mergulho revela algo novo. Uma água viva em forma de peão, um caranguejo dançando em fontes hidrotermais, um verme que brilha em código Morse. O mar profundo não é apenas desconhecido, é incognoscível da mesma forma que pensávamos que as estrelas eram. E, no entanto, estamos correndo para explorá-lo antes mesmo de entendê-lo. Se este vídeo te ajudou a entender o que está à espreita nas profundezas do mar, deixe o seu like. Mais vídeos como este estão chegando e confia em mim, você não vai querer perder. Obrigado por assistir.